Olá, tudo bem? Eu sou a Pandora e seja muito bem-vindo ao Segue o Fio. Qual é a ideia por aqui? Esse é o programa do Midcast, onde materializamos em formato de podcast as populares threads do Twitter em episódios de no máximo 8 minutos. Se você não acompanha o Twitter, threads são aquelas sequências de vários tweets abordando um tema específico e que sempre acabam ultrapassando os 280 caracteres. O formato aqui será sempre com uma pessoa narrando, neste caso a própria criadora do fio ou algum integrante do Midcast. Lembrando que o conteúdo a ser reproduzido aqui será sempre com autorização prévia do autor. Hoje, iremos conferir a thread da Pandora. Ela foi publicada no dia 4 de março de 2019 no podcast.g, detalhando o samba enredo 2019 da Estação Primeira de Mangueira, que foi a campeã do Carnaval Carioca. Vem comigo e segue o fio. Exaltar o lado da história que ninguém conta, dos heróis anônimos que lutaram e lutam sem levar os louros da vitória. Heróis do barracão são todos aqueles que contribuem para que o carnaval aconteça. São os filhos do morro, que se desdobram contribuindo na construção das alegorias e os carros do desfile. Tirar a poeira dos porões, do barracão, que a construção de uma nova história vai começar. Os Brasis plurais de muitos anônimos, do povo que luta diariamente e que desde sempre lutou para erguer o país. De todos aqueles que fazem o carnaval acontecer, e são eles que agora serão exaltados pela Verde Rosa na Sapucaí. O enredo não vem desqualificar e sim inserir personagens históricos que foram fundamentais, mas foram esquecidos e invisibilizados, e são essas pessoas que o enredo nos traz. É um mundo invertido da realidade que sempre nos foi apresentada e que nos unificou nas lutas que travamos diariamente. Ninguém conta o lado de quem perdeu. E é essa a proposta da escola. Contar sobre o lado perdedor. O povo batalhador que somos nós. O pobre, o negro, o índio e principalmente contestando o descobrimento de uma terra que já era habitada. O sangue negro derramado. A história sem ser contada pelos brancos, pelos reis e princesas. Por trás dos pomposos quadros expostos em museus, existe a história de inúmeros anônimos que verdadeiramente lutaram por liberdade. São os negros, mulheres e índios que não estão em livro algum. Dandara, nossa guerreira negra, esposa de Zumbi dos Palmares. Nossa heroína era estrategista, além de dominar técnicas de capoeira. Ainda criança, se uniu aos negros que lutavam contra o sistema escravagista e se tornou um dos ícones abolicionistas. A Confederação dos Cariris uniu os povos indígenas Crateús, Cariús, Cariris e Inhamuns contra a ação dos portugueses que os vendiam como mercadoria. Foram 30 anos de luta. Alguém estudou isso na escola? A Confederação não foi vitoriosa, mas desmistifica mais um trecho da história que ninguém nos contou. Os índios não se venderam por espelhos, como sempre nos foi dito. Não teve arrego, eles lutaram até o fim. A liberdade não veio de graça. Ela foi conquistada com muito sangue, mas se tornou invisível. A protagonista da abolição sempre foi a princesa Isabel. Não há relatos sobre os que morreram lutando. Há apenas as glórias da princesa branca que assinou e cedeu a liberdade ao povo negro. Chico da Matilde, o dragão do mar de Aracati. Símbolo da resistência, líder jangadeiro do movimento abolicionista no Ceará, estado que aboliu a escravidão muito antes da Lei Áurea. Em 1881, ele e seus colegas se negam a transportar para os navios negreiros os escravos vendidos para o sul do país. Os heróis desconhecidos do 2 de julho, data que marca a independência da Bahia. Os caboclos representam a força nativa e a vitória popular na luta pela independência contra as tropas portuguesas derrotadas em 1823. Ser de aço nos anos de chumbo é lembrar que nessa época as homenagens são rendidas aos torturadores em forma de nomes de rua. Chegou a hora de ouvir a voz dos silenciados. Maria Filipa, marisqueira que lutou ao lado da nossa Maria Quitéria pela independência da Bahia. Luísa Marim não é só a mãe do abolicionista Luiz Gama. Ela foi articulista de todas as revoltas e levantes de escravos na Bahia no início do século XIX. Marielle Franco,
socióloga, eleita vereadora do Rio em 2017, defendia os direitos humanos, fazia duras denúncias sobre o abuso de autoridade contra a população carente e foi assassinada junto com seu motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018, em um caso que ainda busca por respostas. Malês vem de Imalê, significa muçulmano no idioma iorubá. É o nome do mais importante levante dos escravos em Salvador. Ganhou esse nome pois apenas os negros africanos de origem islâmica foram responsáveis pela rebelião. Lembrando que o link para essa thread, assim como o link para o samba enredo da Mangueira, estão no post desse episódio. Se você curtiu esse Segue o Fio ou tem alguma sugestão de conteúdo para o nosso formato, manda para o perfil do Midcast lá no Twitter ou no Instagram. A arroba é podcastmid ou através do e-mail podcastmid@gmail.com. Não esqueça de seguir @Pandora, @programa_.g e a hashtag Mulheres Podcasters lá no Twitter. Valeu e até a próxima!